Será que chegamos ao fim de mais um rally e precisamos utilizar estratégias de proteção no Bitcoin ou no Ether em qualquer outro ativo? Bom, hoje eu vou te trazer a minha visão do que está acontecendo no mercado cripto e se eu estou me posicionando para proteção ou não. Vou te mostrar através de dados o que outros investidores também estão fazendo, para que você possa ter as melhores ferramentas na sua mão para poder tomar uma boa decisão. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, primeiro ponto quando a gente vai começar uma análise é entender em que fase do ciclo nós estamos. Se nós estamos em uma fase bullish ou em uma fase bearish, uma fase de bull market ou uma fase de bear market. Bear market só significa mercado dos ursos, bull market só significa mercado dos touros. Isso significa que o mercado ele está com uma tendência de alta ou que ele está com uma tendência de baixa. Não queira ficar exposto em fases de bear market, também não queira ficar fora de fases de bull market. Por quê? Bom, uma fase de bear market, ela pode ser um bear market bem profundo que você pode pegar, onde você pode ver Bitcoin desvalorizando ali de fevereiro de 2018 até ali março de 2019, uma grande desvalorização. E uma fase de bull market é uma fase que pode durar ali, por exemplo, de abril de 2020 até mais ou menos ali abril de 2021, ou seja, um ano ali de tendência de alta, multiplicando o seu dinheiro. Então nós devemos simplesmente respeitar as fases. Não queira ser um investidor perma-bull e nem perma-bearish. Aquela pessoa que só acredita que a alta é infinita ou aquela pessoa que só acredita que o mercado vai a zero. Não seja nenhum. Entenda, o mercado ele anda em ondas, ele não anda em linha reta, nem para cima e nem para baixo. O mercado é constituído por vários investidores. Cada investidor ele opera em um time frame diferente, por isso que a gente tem várias ondas acontecendo. Qual que é o importante? É você surfar a maior movimentação que nós vamos ter de alta. E o segundo ponto mais importante é você se proteger durante as fases de baixa. Bom, entendendo que nós estamos dentro de uma fase de bull market, a nossa estratégia é uma estratégia para bull market e não uma estratégia para bear market. Não ache que a estratégia ela vai ser a mesma, por exemplo. As pessoas que gostam de comprar panic sell, porque panic sell é o fundo do mercado e aqui são as zonas históricas de você comprar Bitcoin barato. Se você utilizar isso, meu amigo, dentro de uma fase de bear market, você vai comprar e vai ver o negócio cair, vai comprar e vai ver o negócio cair, vai comprar e vai ver o negócio cair e você vai passar 2 anos aí vendo seu patrimônio se desvalorizar. Então não utilize dessa técnica dentro de um bear market, utilize dessa técnica dentro de um bull market. Aonde caiu, você compra sim os ativos porque estamos em fase de bull market, simplesmente isso. A fase ela vai nos ditar qual que é a nossa estratégia que nós vamos utilizar. Cada fase, a gente vai utilizar uma estratégia diferente. Bom, quando a gente analisa o investidor de curto prazo, NPL está subindo, isso eu falei com você na semana passada, mas a gente ainda não chegou em zonas de otimismo. Se a gente não chegou em zonas de otimismo no investidor de curto prazo, tudo bem, a gente está mais tranquilo. A gente sabe que o investidor de curto prazo ele não tem tanto lucro assim no bolso para ele realizar. E a gente pode analisar ali se eles estão realizando ou não. Nesse momento, eles não estão realizando. A gente tem o NPL subindo, tudo está mais saudável, porque significa que há menos realização de lucro do que o crescimento do mercado. Quando o NPL está caindo, significa que tem mais realizações do que o mercado está se movimentando. A gente também tem o NPL do investidor de longo prazo, onde o NPL do investidor de longo prazo nos mostra todas as fases do ciclo de uma maneira precisa, que é a fase de capitulação, a fase de esperança, a fase de otimismo, a fase de crença e a fase azul, que é a fase eufórica, a última fase do ciclo. Nós ainda não chegamos dentro dessa última fase do ciclo, ainda não chegamos na euforia do investidor de longo prazo, então a gente sabe que o ciclo ele ainda tem uma última fase a ser formada. Significa que a gente vai sair daqui e ir diretamente buscar essa fase azul? Não foi o que aconteceu, por exemplo, em março. A gente recuou um pouco aqui
E agora a gente tem potencial para ir buscar essa última fase do ciclo. Significa que ela vai acontecer agora? Também não significa que ela vai acontecer agora. Mas a gente sabe que em termos de ciclo de mercado do Bitcoin, a gente tem uma última fase a acontecer. Olha só, quem entende de fases do ciclo sabe que o bull market ele iniciou no dia 15 de janeiro de 2023. No dia 15 de janeiro de 2023 foi iniciado a fase cíclica de bull market. A última fase do ciclo ela acaba sendo a nossa bull run ali, que é a subida mais exponencial. Mas o bull market ele já começou faz tempo. E por que a partir desse momento que a gente chega na fase verde aqui, a gente deve começar a se preocupar com as regiões de bear markets que aparecem nesse indicador? E a gente já subiu bastante, o bull market foi iniciado nos 20 mil dólares, dos 20 até os 70 mil dólares, já houve uma multiplicação bem agressiva. Então, todas as vezes que a gente entrar dentro de uma fase de bear market, a gente deve utilizar estratégias de proteção. Olha só, seria muito mais fácil eu vir aqui na internet e falar para você, só compra Bitcoin. Compra Bitcoin todos os dias, porque a alta ela é infinita. Segura suas posições durante 3 anos e você vai estar no lucro. Olha só, se você segurar durante os próximos 3 anos, por exemplo, cara, obviamente você vai estar no lucro. Porque a gente sabe que em 4 anos é um ciclo do Bitcoin onde a gente sai fundo a topo ali e a gente vai buscar um novo fundo depois, sempre um fundo mais alto do que o topo anterior. Então sim, é óbvio que no longo prazo você estará no lucro, mas uma coisa que não te contam é que nesses próximos 3 anos você terá desafios na sua vida pessoal. Talvez você precise pagar uma conta no hospital, talvez você perca o emprego, talvez você precise liquidar aquele ativo porque você encontrou uma oportunidade de comprar uma casa muito mais barata. Alguma coisa vai acontecer na sua vida. Ou, às vezes, você está sofrendo de problemas emocionais. Você brigou com a esposa, ou com seus filhos, ou com um colega no trabalho. E exatamente naquele dia, Bitcoin está caindo 10%. Isso faz com que você realize as suas posições, porque você está com seu emocional abalado. E uma janela de 3 anos é uma janela extremamente longa. Várias coisas acontecerão na sua vida. Isso quer dizer que será muito difícil você conseguir simplesmente comprar e esquecer os seus Bitcoins, porque daqui 3 anos ele vai estar valorizando. Sem contar que há uma estratégia que ela é muito mais rentável, que é uma estratégia onde você deve se proteger quando a gente entrar em uma fase de bear market, por exemplo, e você voltar quando as coisas estiverem mais positivas, porque afinal de contas, um dos bear markets pode ser um bear market profundo. Então você tem que saber como jogar esse jogo das criptos. Sim, investimento não é escolher 10 bons ativos e simplesmente holdar esses ativos porque a alta ela é infinita. Não, a alta ela não é infinita. E não é só escolher os ativos e colocar na carteira. Você precisa entender de estratégias, você precisa entender de fase do ciclo, você precisa entender em qual momento você está. Não venha acreditar que o bull market ele vai começar agora, sendo que a gente já surfou 4 fases do ciclo e tem a última fase a ser surfada, que é a fase eufórica. A última fase do ciclo, ela não é o início do bull market, é uma fase exponencial. Sim, é uma fase exponencial, mas saiba que já tem muita gente com lucro no bolso e está preparado para sair também. Então, você tem que respeitar se estamos em bull ou se estamos em bear. Entendendo que nós estamos em fase de bull market e que ainda não aconteceu a euforia, e quando a gente olha para as carteiras, a gente está vendo as principais carteiras acumulando nesse momento, a gente deve ficar bullish e não bearish, simplesmente assim. O seu sentimento de bullish e bearish, ele deve estar relacionado aos dados e não em cima daquilo que você acha. Não ache que Bitcoin vai em 100 mil dólares e por conta disso você vai investir. Não ache que Bitcoin vai parar em 12 mil dólares, por isso que você vai shortar ou você não vai comprar. Não invista pelaquilo que você acha, muito menos pelaquilo que o outro acha. Invista por conta de dados. Se os dados são bullishes, esteja posicionado e olhe para as quedas como oportunidades de entrada. Se os dados for bearish, simplesmente se proteja e fique fora do mercado. Como os players estão acumulando, isso daqui acaba sendo bullish para nós. Por conta disso, nesse momento, é o momento que a gente fica posicionado segurando as nossas posições.
Olha só, quando a gente olha para o supply ali parado há mais de um ano, sem ter vendas, por exemplo, a gente viu uma grande distribuição acontecendo no início desse ano. Uma distribuição que me preocupou muito, uma distribuição que me fez entrar em estratégias de proteção. Eu sabia até onde iria a queda? Não, eu não sabia até onde iria a queda. Poderia ser um bear market profundo, como poderia ser um mini bear market. Felizmente, foi um mini bear market, mas a gente tem que se proteger porque a gente não sabe o que vem pela frente. Bom, nessa subida que nós tivemos, teve uma leve distribuição acontecendo desses players, tá? São players relevantes, a gente não deve ver continuação dessa distribuição com muita frequência aqui, como houve, por exemplo, no início de 2024, porque isso vai ser um grande sinal de alerta e nós estamos mais uma vez enfrentando uma região de topo. Até o presente momento, as coisas estão ok, as coisas não estão perfeitas, maravilhosas, mas as coisas estão ok. O que isso significa dentro da sua estratégia? Que tenha caixa nesse momento, não esteja exposto nas altcoins, simplesmente isso. Cara, não ache que você encontrou a próxima gema, não ache que você encontrou as 10 gemas do mercado cripto ou as 10 altcoins que vai te deixar milionário. Olha só, esse momento não é o momento das altcoins. E ponto final. Ah, Gui, mas eu quero me antecipar à altcoin season. Boa sorte. Porque se você tentar se antecipar e você chegar muito cedo nessa festa, quando a festa começar a tocar, você já estará cansado, você já vai estar querendo ir para casa. Então não se antecipe tanto a altcoin season, porque as altcoins elas ainda estão se desvalorizando, elas ainda estão passando por bear markets e bear markets profundos. Você ainda não conseguiu enxergar isso, cara, você tem que tomar um pouco de cuidado com a sua carteira. Porque olha só, quando a gente olha, por exemplo, para as quedas que a gente está tendo no Bitcoin, Bitcoin está ali em uma região de topo dessa última movimentação que nós tivemos. Mas se a gente puxa ali, ó, as altcoins, por exemplo, a gente vai ver que as altcoins elas ainda estão se desvalorizando, buscando um novo fundo, Matic em 29 centavos. Olha só há quanto tempo, vou até sair do gráfico de 4 horas porque não dá nem para ver o topo lá do ativo. Se a gente vem para um gráfico de 1 hora aqui, ó, olha só, se isso daqui não é uma fase de bear market para o ativo, meu amigo, eu não sei o que é, porque olha só, a gente está vendo que Matic já teve uma desvalorização nos últimos 240 dias de 76%. LDO, mesma coisa. Isso daqui eu estou falando de principais ativos, tá? Ativos que todo mundo conhece e uma vasta maioria das pessoas tem investimento nesses ativos. Lido, simplesmente 95 centavos e continua suas quedas sem freio. Se a gente pegar vários ativos, por exemplo, o Link performou super bem durante essa movimentação que nós tivemos de alta do Bitcoin. Link performou super bem, mas já está voltando ali para os seus 10 centavos. Teve uma grande desvalorização. Link ela está muito relacionada, por exemplo, com Ether. E Ether, felizmente, a gente está vivenciando uma possível capitulação desse ativo. Esse movimento que nós tivemos aqui, ele foi um movimento de capitulação. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o Ether, a gente vê que o Ether, tendo uma capitulação, ele é o primeiro ativo que a gente pode começar a se expor, porque ele já capitulou. As altcoins ainda não capitularam, as altcoins ainda continuam em tendência de baixa. Então, nesse jogo, por exemplo, se você quer tirar a sua concentração de Bitcoin e expor em outro ativo, esse momento é o momento de você se expor em Ether e não nas altcoins. Ainda não chegou o momento das altcoins. Se você estiver carregando, cara, mais do que 10% da sua carteira em altcoin, eu não preciso ser um gênio, mas você tem no mínimo 30% de prejuízo. Simplesmente as altcoins elas estão se desvalorizando 2024 inteiro, tá? Depois que a gente bateu o topo do Bitcoin ali em março, as altcoins vieram caindo sem freio. Não tenha altas exposições em altcoins, ainda não é o momento das altcoins. E na semana passada eu apresentei para você que o momento das altcoins vai ser quando a gente entrar em expansão monetária, e existe um gráfico para que a gente saiba se estamos em expansão monetária ou não. São dados e não achismo. Não tente antecipar isso, porque as altcoins elas vão derreter o seu capital. Elas têm o poder de te levar à riqueza? Sim, mas elas também têm o poder de te levar à ruína.
Então saiba o momento certo desses ativos. Quer se expor em um ativo mais arriscado? Olha para a Ether, que teve uma fase de capitulação. Essa fase de capitulação aqui, ela marca regiões mínimas, regiões de fundo, 2.200. Eu, nesse momento, olho para a Ether, por exemplo, dentro dessa região, entendendo que a Altcoin Season ainda não aconteceu, entendendo que Ether é a segunda maior cripto, entendendo que Ether está longe do seu all-time high ali, eu olho para esse ativo nesse momento. Mas também eu não vou sair muito disso daqui, não vou, cara, injetar 20% do meu capital nas altcoins. Não, esse não é o momento das altcoins. Olha só, Pendle. Pendle é um ativo que foi hypado aí, a gente teve grandes movimentações de alta dentro desse ativo. Grandes movimentações de alta que aconteceram ali no ano de 2023. Se você quer buscar, por exemplo, altcoins, busquem altcoins que pelo menos elas estejam com uma estrutura como o Pendle, uma estrutura mais de alta, uma performance melhor, acima da média de 200 períodos, mas mesmo assim, não tenha grandes exposições nesses ativos, mesmo que você encontre ativos com boas performances, porque a dominância do Bitcoin ela ainda está subindo. Eu acredito fortemente que a gente já chegou dentro da região de topo da dominância do Bitcoin, que em breve a gente vai ver a dominância do Bitcoin caindo. E primeiro esse capital ele vai passar por Ether. Depois que ele passar por Ether, ele vai passar pelas altcoins, beleza? Bom, quando a gente olha para o curto prazo no Bitcoin aqui, ó, entendendo se é região ou não de aporte, na semana passada eu comentei com vocês aqui, ó, por exemplo, dentro de um gráfico de 4 horas, que havia tido um pullback dentro de retrações de Fibonacci. Olha só, a gente teve um pullback acontecendo, que foi esse candle aqui, ele nos deu um candle de reversão, confirmou. Quando eu estava gravando o vídeo, esse candle ele estava subindo, estava verde mais ou menos aqui, mas houve uma grande rejeição. E eu comentei com você que eu não descartaria novas quedas. Quedas, mesmo tendo um candle de reversão aqui, que a gente pudesse perder essa mínima. Porque o RSI ele ainda não havia chego dentro dessa região aqui de sobrevenda. A gente ainda também não chegou dentro de sobrevenda, então eu ainda não descarto uma nova queda no Bitcoin, que a gente venha perder esse fundo aqui. O que isso daqui nos significa? Significa que se você já tem uma carteira com muita exposição e pouco caixa, esse não é o momento de você se expor. Aguarde por mais quedas. Mas pode continuar subindo? Cara, se você tem pouco caixa, segura o seu caixa. Agora, se você tem muito caixa e você está entrando no mercado agora, aí sim você pode aplicar, por exemplo, uma estratégia de DCA, você pode comprar nesses candles de reversão que nós temos. Uma pequena fração. Nesse candle, a gente teve outro candle de reversão acontecendo aqui ao longo do final de semana, mas saiba que os principais candles de reversão, eles se darão após a gente fazer um flush ali no mercado, que é a famosa violinada, onde vai e volta, e a gente também tem o RSI entrando em regiões de sobrevenda ou com divergência, por exemplo. Mas eu não descarto da gente ter novas quedas aqui, porque eu tenho um pequeno caixa nesse momento, por exemplo, dentro da carteira rumo ao milhão. Se eu tenho um pequeno caixa, eu não preciso entrar em qualquer retração que nós tivemos. Obviamente, essas retrações para mim são pontos de entrada. Essas retrações não são momentos para a gente ficar acreditando que Bitcoin vai voltar para os 50 mil dólares, por exemplo, porque a gente ainda não reverteu a tendência. É simples. É só você dar um zoom out no gráfico e você vai entender que, cara, ainda temos bastante espaço para poder subir e nós estamos em uma estrutura de alta. Se nós ainda estamos em uma estrutura de alta, a gente vai buscar por entradas dentro das correções. A gente teve a primeira pernada de alta, primeira pernada de baixa, segunda pernada de alta, segunda pernada de baixa, terceira pernada de alta. Estamos tendo a terceira pernada de baixa. Caso a próxima pernada forme um topo mais baixo que o topo anterior e a gente venha perder o fundo que nós deixamos para trás, aí sim a gente pode começar a se preocupar. Ou até mesmo caso essa pernada venha perder o fundo anterior e aí depois a gente tem um topo mais baixo que esse topo aqui, aí sim a gente pode começar a se preocupar. Aí sim a gente pode começar a olhar para estratégias de proteção, porque muito provavelmente indicadores on-chain estarão apontando vendas e estarão apontando que não é o momento de ficar exposto nos ativos.
Bom, já comentei com você sobre Ether está em região ali de sobrevenda, tá? Não acredito que a gente vai muito longe dessa região aqui. Para mim, Ether está dentro de uma excelente região de aporte. Inclusive, quando a gente olha para o momento dos traders ali, a gente sabe que Ether bateu ali na linha dourada, ou seja, ótimas regiões que os traders adoram entrar e se posicionar. Nesse momento, eu olho claramente para poder me expor em Ether. Olha só, quando a gente olha, por exemplo, para a carteira rumo ao milhão, a carteira rumo ao milhão ela tem um jogo simples. O jogo dela é entender em que fase do ciclo nós estamos. E através dessa fase do ciclo, a gente vai fazer as nossas exposições ou não em Bitcoin, em altcoins, em caixa, proteção ou não. Olha só. Hoje nós estamos dentro de uma Bitcoin Season. Se nós estamos dentro de uma Bitcoin Season, significa que nós temos que ter uma relação ali de exposição entre os ativos mais seguros, que vai ser BTC e Ether, caso você queira ter exposição em Ether, acima de 80%. Ou seja, os outros 20% ali dessa sua carteira, eles devem estar constituídos ainda em caixa e caso você queira ter alguma altcoin, você vai distribuir isso em alguma altcoin. Mas entenda, não é o momento de ter mais do que 10% em altcoins. Olha só, o momento, se for de algum ativo que não é o Bitcoin, vai ser do Ether. Então, tem esse ativo na sua carteira, caso você visualize que a gente pode iniciar uma altcoin season numa janela curta de espaço de tempo. Por exemplo, eu acredito que a gente pode ver Ether performando com a dominância do Bitcoin chegando em região de topo. Por conta disso, eu me exponho em Ether. Mas eu não vou ficar acumulando um cacareco. Eu que não vou ficar com uma carteira cheia de altcoins que estão se desvalorizando. No máximo 10%. E por que 10% aqui? Porque você consegue reduzir o custo dentro dessas altcoins em dobrar ou triplicar a quantidade dessas altcoins, porque o seu capital ele está altamente concentrado em Bitcoin, em Ether e até mesmo em caixa. Saiba, jogar esse jogo de investidor ele tem que ser estratégico e não simplesmente uma lista de 10 bons ativos. Isso não é investir, isso é contar com a sorte. E quem conta com a sorte, também conta com o azar. Se você quiser ter acesso à carteira Rumo ao Milhão, onde eu decido tudo, todas essas estratégias que eu explico aqui para você, você só precisa copiar e colar, link na descrição. Primeiro link te direciona para uma página, nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Em breve, o preço da carteira Rumo ao Milhão irá subir. E não, ele não irá subir para poder cair na Black Friday. Eu não participo de Black Friday. Não há desconto dos meus produtos em Black Friday. Por quê? O valor eu acho mais do que justo pelo que eu entrego dentro dos meus produtos. Olha a qualidade do conteúdo gratuito que você recebe aqui. Imagine o conteúdo pago. Se você quiser entrar para dentro da carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Bom, lhe desejo uma excelente semana e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!